Olá, amigos do YouTube. Bom, nesse segundo vídeo, nós vamos trabalhar o erro de tipo acidental. Na aula anterior, que vocês têm aí gravado no canal do YouTube, nós trabalhamos o erro de tipo essencial. São hipóteses em que a pessoa agindo em erro de tipo, sendo ele então essencial, quando esse erro é desculpável, fica excluído dolo e culpa. Quando esse erro é indesculpável, vai ficar excluído o dolo, no entanto, é possível a punição por culpa, desde que exista a previsão no tipo penal. No erro de tipo acidental, as hipóteses trabalhadas, elas não vão repercutir na tipicidade. A pessoa continua respondendo pelo crime e, em algumas circunstâncias, ela responde como se tivesse atingido o alvo que ela pretendia. Bom, então vamos iniciar a nossa aula agora partindo lá do slide em que nós trabalhamos então com o erro de tipo acidental. Então, eu disse para vocês que o erro de tipo, quando ele é essencial, ele recai sobre as elementares do tipo penal. Então, exemplo, né? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Eu tenho o verbo subtrair, coisa alheia, que é, enfim, coisa de outra pessoa móvel, né? Nesse caso, então, eu tenho uma elementar de natureza objetiva, que descreve uma coisa, para si ou para outrem. Nesse caso aí, seria um elemento específico do tipo subjetivo, né? Um dolo específico, de subtrair a coisa alheia para a própria pessoa ou para um terceiro. Então, nesse caso, erro de tipo essencial. Nas hipóteses de erro de tipo acidental, esse erro, como vocês estão vendo aí no slide, ele não recai sobre dados, sobre as elementares, né? Sobre dados ali que são essenciais à figura típica. Ele vai recair sobre circunstâncias qualificadoras, agravantes, causas de aumento ou fatores que são irrelevantes para o tipo penal básico, como nesse caso aí, por exemplo, do subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Se o erro recai sobre uma dessas elementares, então quando a pessoa subtrai algo, mas ela imagina que aquele objeto é dela, então eu tenho erro de tipo. Se não há, então, erro dentro dessas elementares do tipo penal, eu vou ter um erro de tipo acidental. E daí, nós temos 6 situações que nós vamos trabalhar, todas elas nessa aula. Erro sobre a pessoa, o erro sobre o objeto, erro sobre qualificadoras, aberracho causa, que é o erro sobre o nexo causal, aberracho ictus, que é o erro na execução, e aberracho delicti, né, que é o resultado diverso do pretendido. É muito importante prestar bastante atenção nessa aula para saber diferenciar essas hipóteses, porque elas caem muito em provas objetivas. E exatamente nesse ponto, para saber a diferença. Então, geralmente, principalmente se for prova da FGV, vem uma questão prática que o candidato ele deve responder com base na hipótese correta prevista na legislação. Então é muito importante saber diferenciar essas hipóteses. Bom, vamos trabalhar com a primeira hipótese, que é o erro sobre a pessoa, também denominado error in persona. Está lá no artigo 20, em seu parágrafo 3º do Código Penal. Nesse caso aqui, pessoal, o agente ele confunde a identidade da vítima e pratica a conduta contra uma pessoa diversa daquela que ela pretendia atingir. Então, o que acontece nessa circunstância, né? A pessoa faz uma confusão. Ela acaba acertando uma pessoa diversa, mas por quê? Porque ela confunde a pessoa. O erro é sobre a pessoa. Daí tem que tomar cuidado para não confundir com o erro sobre a execução, que no caso a pessoa ela atinge uma pessoa diversa, mas por falha na pontaria. Aqui não. Aqui ela faz uma confusão mesmo. Então, por exemplo, ela quer matar o A, mata o B, porque o B ele tem as mesmas feições, é muito parecido com o A. Ou então, vamos imaginar uma hipótese de irmãos gêmeos, né? A pessoa quer matar o A, mas mata o B pensando que é o A, porque ela erra em relação à pessoa, error in persona. Então, nesse caso, ó, o agente ele mira a vítima virtual, a pretendida, que nessa hipótese que eu coloquei, nesse exemplo, seria, por exemplo, o irmão gêmeo. Mas ela acaba atingindo a vítima real, que é adversa à pessoa que ela não queria atingir, por confusão de identidade. Então, nesse exemplo aí fica muito nítido. Ela errou em relação à pessoa, não foi um erro de pontaria, que é uma outra hipótese
de erro aqui acidental. Vejam, nesse caso, a pessoa, as consequências, já coloquei aqui, ó, pouco importa, né? Ela queria atingir uma pessoa, atingiu outra, isso não tem repercussão alguma sobre o tipo penal, matar alguém. Artigo 121, não repercute. A pessoa não erra em relação a uma elementar, ela erra em relação à pessoa que ela quer acertar. Então, ela consegue praticar o crime, mas mata uma pessoa errada. Então, não há um erro em relação a elementar do artigo 121. Por isso é que o erro vai ser irrelevante. O agente vai responder como se tivesse praticado o crime contra a vítima virtual. Então, vamos imaginar que a pessoa quer matar o próprio pai para ser favorecido aí com enfim, com o patrimônio que ele tem, né, para que ela possa herdar o patrimônio que ela tem. E acaba atingindo o terceiro. Por quê? Confunde. Imaginar que o pai tem um irmão gêmeo, né? Confunde com o tio lá que é o irmão gêmeo do pai e mata o tio. Ela vai responder como se tivesse acertado o pai. E nesse caso, pode incidir lá na dosimetria da pena uma circunstância agravante. Então a pena vai ser agravada, vai ser uma pena maior. Ela não matou o pai, mas queria matar o pai, matou o tio, que era um irmão gêmeo. Então, nesse caso, ela responde como se tivesse acertado o pai. Então, essa é a consequência prevista no artigo 20, parágrafo 3º. Lembrem-se, não confundam com o erro na execução, quando a pessoa, por descuido, por despreparo, acaba acertando um alvo diverso. Então, ela não erra em relação à pessoa. Ela acaba, então, por descuido, né, por erro de pontaria, acertando uma pessoa distinta. É uma hipótese diferente. Aqui não. Aqui a pessoa tem um erro mesmo em relação à vítima. Como nesse caso que eu coloquei, né, dos gêmeos. Ela confunde mesmo, porque eles são idênticos. A repercussão nesse ponto, a consequência, é que ela vai responder como se tivesse acertado a vítima virtual, que é aquela que ela queria alvejar, queria matar. Bom, vamos passar agora para a segunda hipótese, erro sobre o objeto e sobre qualificadores. Erro sobre o objeto, o agente, então, ele acredita que a sua conduta recai sobre um objeto, mas atinge uma coisa diversa. Aqui nós vamos ver novamente que ele é irrelevante para a tipicidade. E por que ele é irrelevante para a tipicidade? Vejam, não há, novamente, um erro sobre uma elementar do tipo penal. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Vamos imaginar a hipótese de uma pessoa que vai em uma relojoaria famosa e vai até o mostruário, pega um relógio, imaginando que esse relógio era um relógio que valia 15 mil reais de uma marca famosa. No entanto, estava no mostruário apenas um, um, um simulacro daquele relógio, que não valia mais do que 10 reais. Vejam, a pessoa errou em relação ao objeto. Ela não errou em relação a elementar do tipo penal, que seria subtrair coisa alheia móvel. Então, ela não pegou pensando que fosse dela e não de outra pessoa. Ela errou em relação ao objeto. Ela queria subtrair algo que valia mais, mas acaba subtraindo uma peça que não tem valor comercial. Nesse caso, então, o erro repercute sobre o objeto. Então, isso é irrelevante para a tipicidade penal. No entanto, é importante colocar um ponto aqui. Eu trouxe esse exemplo para vocês que o simulacro lá valia 10 reais. Estava no mostruário somente para fins de, enfim, a pessoa comprar, adquirir aquele que era o verdadeiro. Nesse caso, pode incidir o princípio da insignificância, que já foi estudado em outro ponto, né? Insignificância, então, a tipicidade material do fato. Aquele valor, aquele objeto, né, não tem valor comercial, então o direito penal não deve se preocupar com isso. Mas aí é uma outra hipótese. A pessoa não vai ser punida não porque ela errou sobre o objeto, mas em razão do princípio da insignificância. Então pode, a depender do contexto, incidir aí, no caso, o princípio da insignificância, mas, como regra, o erro sobre o objeto não tem repercussão também em relação à tipicidade. Então, ela continua sendo punida normalmente, aí, como se tivesse praticado um crime de furto. Vamos imaginar que o relógio não valia 15 mil, mas valia R$ 1.000. Aí não iria incidir a insignificância, ela continuaria respondendo pelo furto da mesma forma. Por quê? Com erro acidental. Não foi sobre uma elementar do tipo penal, foi sobre uma circunstância que, nesse caso, é irrelevante.
Então, esse é o erro sobre o objeto. Erro sobre qualificadoras. Também não afasta dolo ou culpa em relação ao tipo básico, né? Então, a incidência da qualificadora vai depender das circunstâncias efetivamente conhecidas e abrangidas pelo elemento subjetivo, que é o dolo. Exemplo: homicídio praticado contra pessoa menor de 14 anos é qualificado. Vamos imaginar que a pessoa mata outra, mas ela não sabia que aquela pessoa tinha uma idade inferior a 14 anos, até porque a compleição física é de uma pessoa de 18 anos, 20 anos. Nesse caso, então, se o erro for inevitável, essa pessoa responde sim por homicídio, mas não no homicídio na sua forma qualificada, e sim no homicídio simples, artigo 121 caput do Código Penal, e não no artigo 121 em seu inciso 9 do Código Penal, que é matar alguém, e quando o homicídio é praticado contra menor de 14 anos, né. Então, homicídio contra menor de 14 anos, a pena é de 12 a 30 anos. Nesse caso, então, haveria erro sobre uma qualificadora. A pessoa não fica impune, mas ela responde pelo tipo básico, que no caso seria o homicídio simples. Bom, prosseguindo aqui, erro sobre o nexo de causalidade ou aberratio causa, né. Então, o resultado acontece por um processo causal que é distinto, é diverso daquele imaginado pelo agente. Então, nexo de causalidade tem a ver com a ligação liame entre a causa e o efeito, né. Então, nexo de causalidade é isso, é uma ligação entre a causa e o resultado. Então, é por isso que tem, inclusive, essa nomenclatura. Vamos imaginar, então, o seguinte exemplo: uma pessoa quer matar outra e ela quer fazer isso utilizando, no caso, do afogamento. Então ela pega a vítima e joga ela, de uma ponte, para que ela tem conhecimento que essa vítima não sabe nadar, para que ela morra, então, afogada. No entanto, quando ele atira essa vítima da ponte, ela acaba batendo a cabeça em uma pedra e já cai morta no rio. Vejam, o nexo de causalidade aqui é distinto. A pessoa morreu não pelo afogamento, mas porque ela teve um traumatismo craniano decorrente dessa queda, né. Quando ele jogou ela da ponte, ela bateu a cabeça em uma pedra e morreu. Nesse caso, então, incide aí o erro sobre o nexo de causalidade, também chamado de aberratio causa. Nesse caso aqui, voltando para o slide, ó, esse erro é acidental e não vai afastar a imputação quando o resultado pretendido se realiza. Qual que era o resultado pretendido? A morte. Então, continua respondendo normalmente pelo homicídio. Ela morreu, mas por uma causa diversa e não pela causa inicialmente pretendida pela pessoa. Bom, é importante fazer uma distinção do erro sobre o nexo causal, aberratio causa, para o dolo geral ou erro sucessivo. Lá no dolo geral ou erro sucessivo, o agente ele pratica dois atos, né? Então, ele acredita ter produzido o resultado com o primeiro, mas somente o segundo ato é que vai efetivamente causar o resultado. Exemplo clássico dos livros: vamos imaginar a situação em que uma pessoa efetua disparos de arma de fogo contra a vítima, acredita que a vítima já tinha morrido, mas não havia morrido naquele contexto. Daí ele pega a vítima no segundo ato e joga essa vítima no rio para que esse cadáver desapareça. Mas não é um cadáver ainda, né? A pessoa morre em razão do segundo ato praticado. Ela morre não em decorrência dos disparos, mas do afogamento. Aí eu tenho o dolo geral ou erro sucessivo. E vejam, a distinção ela é bem clara aqui nesse contexto, né, nos dois exemplos. No primeiro exemplo que eu dei, do erro sobre o nexo causal ou erro ou aberratio causae, a pessoa só pratica um ato. Então ela joga a vítima da ponte, a vítima bate a cabeça, morre em razão da primeira causa. E depois cai no mar, enfim, mas já cai morta. Aqui não. Ela efetua disparos de arma de fogo, primeiro ato. A vítima ainda não morreu. Mas o agente acreditava que a vítima tinha morrido. Ele, então, em um segundo ato, já acreditando que a vítima estava morta, joga ela no rio e ela só vem a falecer nesse momento. São dois atos distintos. Essa é a diferença entre um e outro. E nesse caso aqui, o agente vai responder normalmente pelo crime de homicídio, em ambas as hipóteses, né? Então, eu coloquei aqui a diferença, né? O dolo geral
coloquei esse gráfico aí para vocês, né? No primeiro ato, o agente acredita ter causado o resultado. Ele pratica um segundo ato, mas nesse segundo ato é que ele efetivamente causa o resultado. Esse é o dolo geral ou erro sucessivo, para que vocês façam a diferença para o erro sobre o nexo causal ou aberracho causa. Bom, avançando aqui, mais uma hipótese, erro na execução ou aberracho ictus. Já falei dele lá no início da aula para diferenciar em relação ao erro contra a pessoa. Ele está previsto lá no artigo 73 do Código Penal, por acidente ou erro no uso dos meios de execução. Então aqui já está bem claro, né? O agente atinge pessoa diversa da que pretendia ofender e responde como se tivesse atingido a vítima visada. Observado artigo 20, parágrafo 3º. É o caso da pessoa acertar a vítima virtual e responder como que se tivesse acertado, aliás, acertar a vítima real e responder como que se tivesse acertado a vítima virtual. Bom, nesse caso aqui, pessoal, guardem isso, tá? É uma relação de pessoa para pessoa. O erro da execução, na execução, o aberracho ictus, ele trata de uma relação de pessoa para pessoa. Aqui, ó, existem duas hipóteses. A primeira, quando há um resultado único. Então, somente a pessoa diversa é atendida. Então, a pessoa não tem muita habilidade com um revólver calibre 38 ou uma pistola, e ela não erra em relação à pessoa que ela quer atingir, diferente lá do erro contra a pessoa. Ele mata o tio pensando que é o pai. Aqui não. Ele sabe exatamente a pessoa que ele quer matar. No entanto, por erro na execução, né, por inabilidade com a arma de fogo, ele acaba acertando pessoa diversa. Então veja, é uma relação de pessoa para pessoa. E por inabilidade no uso de arma de fogo, ele acerta uma pessoa diversa. Então, nesse caso, aplica-se a primeira parte do artigo 73, que diz que o agente vai, então, responder como se tivesse atingido a vítima visada. Agora, que ele atinge tanto a vítima que ele queria, como a vítima que ele não queria, duas vítimas, então, eu tenho um resultado duplo. Nesse caso, de resultado duplo, aplica-se o concurso formal próprio. Isso vai ser estudado lá no concurso de crimes, né? Quando a pessoa, com uma única ação, consegue, na verdade, dois resultados distintos. Concurso formal próprio vai aumentar a pena de 1/6 a metade, né? Quando ela atinge duas pessoas. Então tem que saber diferenciar. Se for o resultado único, lá na primeira parte do 73. Se for resultado duplo, então, quando ela acerta também a vítima que ela queria, né, e por erro acaba acertando alguém que não tinha nada a ver, aí ela responde em concurso formal próprio. Resultado diverso do pretendido, também chamado de aberracho delite ou aberracho crime, está previsto no artigo 74 do Código Penal. E ele vai nos dizer o seguinte, ó, fora dos casos do artigo 73, sobrevém resultado diverso do pretendido por acidente ou erro na execução. Eu disse para vocês que o erro da execução é uma relação de pessoa para pessoa. O resultado diverso do pretendido, ele já coloca lá no artigo 74 de forma clara, que é fora dos casos do artigo 73. Então aqui é uma relação de crime para crime. Exemplo clássico aqui, a pessoa queria quebrar uma vidraça de uma loja, então ela pega uma pedra para acertar a vidraça, mas acaba acertando uma pessoa. Vejam, aqui é uma relação de crime para crime. Ela queria praticar um crime de dano, mas acaba praticando um crime de lesão corporal. Crime, crime, não é de pessoa para pessoa. E é fora dos casos do artigo 73. Nesse caso, então, incorre aí a hipótese de resultado diverso pretendido. Bom, vamos lá. Nesse caso, o agente vai responder por culpa quanto ao resultado diverso, se houver essa modalidade culposa prevista na lei. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a pessoa praticou o crime de lesão corporal culposa, né? Porque ela vai responder pelo crime diverso que ela conseguiu o resultado, não pelo crime que ela pretendia praticar, que nesse caso seria o crime de dano. Então, ela vai responder, mas quando houver previsão legal. E o resultado duplo,
né? Então, se a pessoa atingir os dois, no exemplo que eu trouxe, se ela atinge a vidraça, quebra a vidraça, mas atinge também uma pessoa, aí aplica-se a regra do concurso formal, que eu já trouxe para vocês aqui atrás, né? Lá do artigo 70 do Código Penal, que é uma matéria de teoria da pena, né? Que concurso de crimes. E nesse caso, então, aplica-se essa regra quando há resultado duplo. Bom, aí eu coloquei aqui uma síntese final, né? Erro em persona, identidade da vítima. Então, o erro tem a ver com a própria identidade da pessoa, da vítima, que o agente pretende praticar o crime. Aberratio ictus é uma relação de pessoa, e aberratio delicti é uma relação de crime para crime. E daí nós concluímos essa aula que trata, essas aulas, na verdade foram duas, né? Mais ou menos 20 minutos cada uma, que tratam do erro essencial e do erro acidental. Eu espero que vocês tenham conseguido aí superar todas as dúvidas em relação a esses temas. Quem gostou, deixa aí uma curtida, deixa um like, deixa um comentário, compartilha com os amigos, ajudando então a difundir esse canal. É isso, pessoal. Então, até a próxima com mais vídeos de Direito Penal Parte Geral. Fique com Deus. Tchau, tchau.